A Rússia é um dos países mais lindos, é um dos países que eu queria conhecer mesmo, né? Por causa da cultura, por causa da história, por causa dos pintores, do Dostoiévski. Então, era um objetivo de vida conhecer a Rússia, que é um país que tem as suas características, né? Tem um regime que não é dos mais fáceis e tudo mais. E esse primeiro momento de chegada em Moscou, para mim, foi muito surpreendente, porque eu imaginava a Rússia daquela história ainda da cortina, de ser fechada. Aí você chega, tem uma concessionária da Porsche, uma concessionária da Audi, você fala, tô chegando em Orlando ou tô chegando em Moscou, né? E é muito incrível, porque essa história de não ser capitalista é o escambau, né? Você tem já uma Rússia completamente capitalista, com muitas marcas americanas, e com consumismo de um país, enfim, que tem poder de compra. Então, esse primeiro impacto, para mim, ao chegar... É chocante. É chocante, porque você tem uma imagem de que, imagina, socialismo, imagina, não existe nada. Isso. E muita gente que esteve lá na Rússia durante esse período disse que a segurança estava mais tranquila, não tinha aquela coisa muito em cima, né, que os russos normalmente têm no dia a dia. Eles deram uma afrouxada, o que foi excelente. E o russo é um cara muito bacana, um cara muito divertido, é um cara muito engraçado, né? Então, mas bebem? Bebe. Mas a vodka de lá não faz mal, Sheila. Tá na Rússia, né? É uma maravilha. Qualquer coisa, vodka, né? Então foi demais. E para Praça Vermelha, eu tive a oportunidade de ir para São Petersburgo, que para mim é a cidade mais bonita que eu já conheci. É muito linda, né? É muito linda. É uma mistura de Veneza, porque você tem uma cidade toda cortada, com um dos museus mais lindos do mundo, com uma história, para quem quiser, merece conhecer a história de resistência de São Petersburgo, né? E a maior cidade mais perto do Polo Norte, digamos assim, né? Então, é um lugar que eu recomendo que todo mundo visite também, de beleza, de comida mesmo, né? Come muito bem lá. Então foi uma viagem muito legal. E claro que você tem toda a parte esportiva, né? Então, é uma viagem intensa, né? Você ficou mais de 30 dias, mais inteira, uma rotina puxada, né? Você vai para trabalhar, você vai trabalhar muito, né? Todo dia tem jogo, né? Todo dia tem jogo, você tem que estar no ar. Eu adorava fazer uma coisa. A partir daí, a gente começou a fazer cada vez mais isso na Band News FM, porque normalmente as transmissões desses eventos eram feitos em lugares fechados. Você tem lá o centro de imprensa, e normalmente o pessoal ficava transmitindo desse centro de imprensa. Eu meio que quebrei um pouco essa loucura, eu botava um microfone e ia para o meio da turma, para a galera. Ainda não tinha tanta imagem, né, Sheila? Mas a gente acabava dando um pulso muito maior. Tô aqui no meio da feira com fulano, aí botava o som das torcidas. Tá chegando a galera da Argentina, fazendo muito barulho. Então, esse colorido foi uma coisa que a gente tentou levar para o ar na rádio. Eu gosto muito desse contato direto, e até para levar um pouco dessa cultura do lugar que a gente está para quem está no ar, até para fugir um pouco do futebol e as transmissões em si. Então isso também a gente conseguiu fazer com a equipe técnica e tal, que não é tão simples, mas ficou muito, muito bacana no ar, muito marcante nessa cobertura da Rússia. Em que hora vai tomar uma vodka desse jeito? 30 dias trabalhando todo dia. Toma. Toma. Não, de vez em quando a gente toma. No final do dia, um dia que eu não estou na transmissão do jogo e tal. Tem umas histórias meio que depois tive que trabalhar, mesmo... Mesmo que te fizeram trabalhar? Não pode. Então, tem uma tal de Sheila Magalhães. Tá difícil, hein? Não, então, teve uma final de Copa do Mundo. Na final? Na final, a gente fez trabalhar, não acredito. Não, porque a gente tinha uma escala. Lasqueira. E a escala é feita com antecedência. Você imagina que tem uma equipe grande e todo mundo quer trabalhar na final da Copa do Mundo, né? Eu era um dos chefes, o meu amigo Bernardo Ramos era outro chefe que estava ali, a gente fez lá a nossa escala, a gente mandou a escala para as chefias todas, as escalas foram aprovadas, a gente falou, é isso, botamos lá quem estava a fim de trabalhar, enfim, as pessoas que mereciam estar na final da Copa do Mundo, e aí eu e o Bernardo falamos assim, onde a gente vai assistir a final? Não dava para ver no estádio, porque as pessoas estavam trabalhando, a gente não estava trabalhando, vamos ver no boteco tal? Vamos lá, chegamos lá,
deu um pau na televisão do lugar que a gente estava. Aí veio lá do russo, né? Pegou aquele famoso bombril, meteu na antena. Aí o Bernardo falou, uma rodada para todo mundo de vodka. Maravilha. Já ficamos amigos ali. E aí o Bernardo começamos a ver o jogo da França, acabou sendo campeã e tal. Vodka vai, vodka vem. A Sheila Magalhães, a minha chefe. Ó, essa conversa é aqui, olha aqui, ó. Vem um baita de um expô. Como é que os dois chefes não estão na final? Que absurdo. Cadê? Vão pro ar. Aí o Bernardo olhou pra mim. Você tá louco? Como é que a gente vai no ar desse jeito? A gente tá bêbado, tá mamado. Aí eu falei, cara, a Sheila vai ficar muito brava. Vamos aí fazer um negócio rapidinho e tal. Aí você fica sóbrio, né? Adrenalina. A adrenalina vai. Aí eu falei, a gente sai daqui do bar, vamos pro cantinho ali e tal, e lá fomos nós, né? E a gente tinha história pra contar. O Bernardo é um cara que entende tudo de Copa. Eu só dei um toque no Coutinho, no Fábio França, enfim, o pessoal falou, se parecer que a gente tá muito... Muito ruim, não. Muito ruim. Mas não ficou bom. Como curaram uma ressaca? Isso é uma ligação de Sheila, galera. Na hora. Aí, ó. Depois o Bernardo queria me matar. Por que a gente não ficou? Porque, a gente não queria nunca fazer esse tipo de cobertura assim, mas acabamos fazendo brevemente. Cobertura diferente aí, ó. Tá vendo? Não, mas deu certo, no final deu certo. Gente, são maravilhosos, eu adoro, eu lembro desse dia, gente. Como se fosse eu, já ficou até brava de novo aqui, ó. Por que vocês não estavam fazendo a final, né? É água, viu? Ó. É água. Vocês que pensam. Você mesmo assim, você conseguiu visitar lugares não turísticos? Deu tempo de fazer isso? Circular? Um pouco, né, Sheila? A gente consegue dar uma volta. A gente foi lá no Kremlin, né? A gente conheceu... Em São Petersburgo é um lugar que eu andei bastante. A gente foi fazer um jogo do Brasil lá e eu acabei conhecendo bem. Tem um museu que é um dos maiores do mundo ali, que é um negócio muito louco. Tava tendo uma... É o Hermitage lá em São Petersburgo, né? Que você pode ficar também uma semana que você não vai ver tudo. Conhece, né? Mas enfim. E o prédio já é um espetáculo, né? É tudo lindo, é tudo maravilhoso. É um negócio assim que realmente merece uma visita. E eu depois que a Copa acabou, eu gosto muito de visitar o fora dos lugares turísticos, né? Então, sair um pouco dessa região. E um primo do Luiz Megali, que também trabalha lá na Rádio Band News FM, mora em Moscou. Então, eu tive a oportunidade de ir até a casa dele. Eu fui até o lugar onde ele mora, que aí sim é onde a galera mora. Então, são enormes conjuntos habitacionais, típicos da cara de Moscou, da cara da Rússia, construídos pelo Construção soviética, né? Construção soviética. Reta, quadrado, né? Exato. A gente pensa como é a Rússia, né? Mas aí é a Rússia real, né? Então você sai desse centrinho, tal, do lugar turístico. Normalmente as cidades são assim. São Paulo é assim, as grandes, Rio de Janeiro, assim, os grandes. Então você sai daquela área mais central, aí eu conheci a verdadeira Moscou, e é muito louco, porque um brasileiro não é normal estar lá. Então, eu peguei esse primo do Luiz, a gente foi tomar um café, uma cerveja num bar. Na hora que eu tô lá, aparecem imediatamente 2 policiais, porque não é normal ter um brasileiro ali. Uhum. Aí o cara viu que eu tava com outro brasileiro, os caras já se entenderam, os caras pegaram e foram embora. Mas há uma vigilância completamente fora do que a gente está acostumado. Constante, né? Eu não sei, eu fui, sei lá, em 2010, 2008, 2010, e a minha sensação era de vigilância constante. É incrível, é incrível. Você tem Londres, Nova York, são cidades vigiadas por câmeras. Mas é diferente, né? É diferente. Lá é o Estado. São policiais, são agentes que do nada brotam, como brotaram ali nesse café, nesse lugar que eu estava. Do nada, mas é uma experiência que eu guardo com muito carinho, porque eu não sei se vai ser possível voltar, em meio a essas guerras todas voltar para lá. Voltar para lá.